Então, a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre as propriedades anti-inflamatórias dos óleos essenciais. Mas, no final de contas, o que é um processo inflamatório? Quando a gente tem um processo inflamatório, quer dizer que a gente tem a perda da integridade da nossa célula ou do nosso estado de equilíbrio, da nossa homeostase, frente a uma lesão ou a um patógeno, ou seja, um vírus, uma bactéria, um fungo, certo? Que podem causar, então, uma infecção. Então, assim, fazendo com que ocorra a disseminação dessa reação inflamatória. Bom, o processo inflamatório, ele é um processo complexo que envolve fatores exógenos, ou seja, que podem ser vistos a olho nu, e fatores endógenos, como processos de sinalização de várias células e mediadores que migram para o local inflamatório para cuidar e para destruir a inflamação e regenerar o tecido. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo e como que os óleos essenciais atuam nessas vias. Bom, eu trouxe aqui para você entender um pouco mais que os sinais exógenos do processo inflamatório são 5 sinais que estão caracterizados aí nesse desenho da mãozinha por calor, rubor ou vermelhidão, edema, que é a mesma coisa que inchaço, dor e a perda da função. O calor acontece, então, quando eu tenho um processo inflamatório pela migração de células. O rubor acontece quando eu tenho a vasodilatação, ou seja, um aumento da dilatação dos vasos sanguíneos para que o sangue possa fluir mais rápido, levando essas células que vão sinalizar o processo inflamatório e defender o local para aquele lugar. O edema acontece porque ocorre uma maior concentração de líquido e de sangue naquele local. E esse edema, então, causado também pela vasodilatação e pela quantidade de células e mediadores inflamatórios que existem lá, causa dor e causa também a perda da função daquele local. Essa perda da função, ela pode ser revertida, né? Ou, em geral, ela é revertida quando a gente combate o processo inflamatório. Esse local que perdeu a função por aquele momento onde está acontecendo o processo inflamatório, volta a ter a função novamente. Então, aqui, para explicar, esses sinais são sinais inflamatórios exógenos ou externos, que eu consigo ver e consigo perceber a olho nu. Quando eu consigo perceber esses sinais exógenos, quer dizer que internamente está acontecendo uma bateria de sinalização intracelular. Então, assim que ocorre um processo inflamatório, quando eu tenho um impacto, quando eu tenho um corte, quando eu tenho uma lesão, que o meu corpo sofre alguma coisa, o que acontece? As células da minha membrana são lesionadas, ou elas são agredidas. Isso faz com que ocorra a liberação ou a ativação de um mediador chamado ácido araquidônico, tá? O ácido araquidônico, por sua vez, ele está presente no nosso corpo, principalmente na membrana celular dos leucócitos, e ele é um mediador muito importante que é conseguido no nosso corpo, ou ele é produzido, né, na verdade, a partir de ácidos graxos oleicos, que nós conhecemos mais comumente como ômega 9, tá? Então, a partir desses ácidos graxos oleicos se forma esse ácido araquidônico, que é um mediador desse processo inflamatório. Então, quando essa substância é liberada, ele ativa duas principais cascatas ou duas principais vias. A via de sinalização da ciclooxigenases, também conhecida como via de Cox, e a via de sinalização das lipoxigenases. Bom, quando essas vias são ativadas, elas liberam substâncias que auxiliam no processo inflamatório. Quando eu falo sobre a via das ciclooxigenases, eu estou falando aqui de um mediador principal dessa via, que é a prostaglandina. O que são as prostaglandinas? Prostaglandinas são substâncias que são liberadas para que ocorra, por exemplo, a vasodilatação. Então,
Quando ocorre o processo inflamatório e eu preciso que o meu sangue flua por dentro do vaso sanguíneo mais rápido para levar as células de defesa para aquele local, o que eu tenho que fazer com esse vaso? Eu preciso fazer com que o espaço dele aumente. Então, eu libero substâncias dentro do meu corpo que aumentam o diâmetro do vaso, fazendo com que o sangue flua de uma maneira mais rápida, chegando esses mediadores inflamatórios mais rápidos no lugar onde está acontecendo a inflamação. Tá? Além disso, a prostaglandina, ela também medeia vários outros processos, entre ele a contração uterina durante o trabalho de parto, por exemplo, e ela tem uma função muito significativa durante um processo inflamatório, que é aumentar a dor, ou seja, ela traz uma hiperalgesia, ela aumenta a sensibilidade que o nosso corpo tem perante a dor. Então, parece que todo o nosso corpo dói. Vou dar um exemplo bem fácil aqui da ação da prostaglandina sobre o nosso corpo. Quando a gente está resfriado, né, ou quando a gente está gripado, que o nosso corpo fica mole, a gente fica sem vontade de comer, fica querendo ficar deitado, parece que o nosso corpo, ele sente dor, só de eu encostar num fio de cabelo, parece que eu tô doído, não é? Então, quando eu estou nesse processo nesse processo inflamatório causado pela gripe, por exemplo, essa hiperalgesia se dá no meu corpo inteiro e aumenta a minha sensibilidade de dor. Então, às vezes a pessoa vem te dar um abraço e fala, não, eu não quero um abraço porque meu corpo inteiro dói, meu corpo dói, minha cabeça dói, minha perna dói. Por quê? Porque ocorre uma liberação enorme dessas substâncias que fazem com que o seu corpo fique mais sensível à dor, como um sinal de proteção, para que você não se exponha a outros fatores que podem piorar este processo, tá? Aqui também preciso falar que ocorre a liberação de outras substâncias, como, por exemplo, os tromboxanos, que são responsáveis pela agregação plaquetária. Então, ele causa o tromboxano assim que ocorre, por exemplo, uma lesão, um corte, né, na pele, ele causa uma vasoconstrição local, ou seja, ele diminui o fluxo sanguíneo naquele local e promove a agregação plaquetária, ou seja, faz com que ocorra a formação de um tapete de plaquetas ou de células ali para impedir o extravasamento de sangue. Então, é ele que forma aquela casquinha, sabe, que fica nos ferimentos. Aquilo lá, então, são plaquetas que se formam para impedir o extravasamento de sangue, para que depois que esse extravasamento de sangue seja impedido, eu consiga restabelecer a homeostase do tecido embaixo disso, tá? Então, isso é um processo e é o que acontece. Além disso, durante o processo inflamatório, outros mediadores químicos são liberados de células, como mediadores, como, por exemplo, a histamina e a bradicinina, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso quando eu falar aí de um processo alérgico e um processo pulmonar, tá bom? Então, vamos ver aqui como que os óleos essenciais atuam na via inflamatória. Então, os óleos essenciais, eles têm uma ação imunoprotetora e interrompem, então, a reação imunológica, interrompendo o processo inflamatório. Também possuem uma ação direta sobre um dos principais fatores da dor, dessa sinalização da dor, que é o calor. Então, muitos óleos essenciais têm uma ação refrescante, como é o caso, por exemplo, do mentol, né? Então, ele tira esse quente que muitas vezes é desconfortável do lugar inflamatório e substitui essa sensação de quente por uma sensação de frescor, o que dá uma melhoria no seu estado geral. Eles também podem aumentar a circulação local, ou seja, eles promovem uma hiperemia. Calor, eles promovem alguns óleos, né? Mais calor, acelerando, então, o recrutamento de células de defesa, como os leucócitos, que vão diminuir, então, esse processo inflamatório, tá? Então, são algumas vias por onde os óleos essenciais atuam para combater o processo inflamatório. Trazendo aqui para uma ação bem prática e consistente daquilo que a gente está vendo, eu vou trazer o geraniol. O geraniol, ele tem uma ação efetiva sobre a via da ciclooxigenase 2. Então, eu tenho a via da COX-1
e a via da COX-2. A via da ciclooxigenase 2 está relacionada com a mediação do processo inflamatório. Então, eu inibindo essa via, eu diminuo o processo inflamatório. Ele também inibe citocinas, que são mediadores inflamatórios, e também inibe o óxido nítrico pela supressão da óxido nítrico indutase. Vamos lá, Camila, o que isso quer dizer? O óxido nítrico, ele é responsável, é um dos fatores aí responsáveis pela homeostase. Já quando tem a ativação da INOS, ou seja, da óxido nítrico indutase, ela sempre está relacionada com um processo fisiopatológico. Então, sempre essa indução acontece na presença de um patógeno ou de um processo inflamatório. Se eu estimulo por muito tempo o óxido nítrico induzido, né, por esse processo inflamatório, ou seja, se esse processo inflamatório induz durante muito tempo, por isso que é óxido nítrico indutável, né, induzida, se eu induzo ela por muito tempo, o que acaba acontecendo? Esse óxido nítrico, ele acaba causando uma toxicidade, e aí não só para o patógeno ou para a resolução do problema, mas também para as células vizinhas boas. Então, ele aumenta muito o processo inflamatório, não deixando que esse processo inflamatório regrida, e muitas vezes a indução excessiva do óxido nítrico pode também desenvolver aí uma doença autoimune, porque as células de defesa ficam ali todas perdidas, não sabem o que fazer, e elas acabam atacando locais saudáveis, desenvolvendo, então, doenças autoimunes. Então, o geraniol, que é um álcool aí encontrado no óleo essencial de palma rosa, no óleo essencial de rosa de damasceno, no óleo essencial de gerânio, ele é muito potente no processo inflamatório, por ter essa ação. Já o 1,8-cineol, que é um óxido encontrado aí tanto no eucaliptus globulus, quanto no alecrim e em outros óleos essenciais, eles induzem ou inibem principalmente o TNF-alfa e a interleucina 1. Camila, nunca ouvi falar disso daí. Bom, quem é o TNF-alfa? Ou TNF quer dizer fator de necrose tumoral do tipo alfa. Então, ele é uma proteção, tá? Esse fator que é liberado, ele é uma proteção contra alguns agentes agressivos, principalmente agentes infecciosos virais e agentes tumorais. Por isso que ele foi descoberto, né, quando se estudava aí alguns fatores tumorais, por isso que ele chama fator de necrose tumoral. Ele é produzido, o fator de necrose tumoral, em tecido adiposo, tá? Então, ele é considerado uma citocina pré-inflamatória e a função dele é responder ao processo inflamatório na sua fase aguda. Então, assim que o processo inflamatório ele começa a acontecer, esse TNF-alfa, ele é liberado e ele faz com que o corpo economize energia. E para que o corpo precisa economizar energia? Para que eu possa combater diretamente o processo inflamatório sem gasto de energia com outras coisas. Então, por exemplo, o TNF-alfa, ele manda um processo de sinalização, fazendo com que eu aumente a temperatura e diminua o apetite, né? Esse aumento da temperatura causa febre, mas também ocorre a migração de células para o corpo todo, fazendo com que eu perca o apetite. Se eu perco o apetite, eu não gasto energia nem para comer e nem para digerir o alimento que eu estou me alimentando. Então, eu diminuo o apetite como uma forma de manutenção daquele ciclo interno que precisa ser resolvido. Além disso, o TNF-alfa, ele também faz com que a glicose que deveria entrar nas células fique disponível para o nosso corpo por mais tempo, para que ela seja usada como fonte de energia para esse processo todo ser resolvido. Então, aqui vale falar, né, que a sua principal função, então, é responder frente ao processo inflamatório, economizando ou fazendo com que o nosso corpo economize energia usando os recursos
que ele tem para curar ou para resolver este processo inflamatório. Aqui vale fazer um adendo sobre o TNF-alfa. Eu acabei de dizer que ele é sintetizado, ele é produzido, né, nas células adiposas. Então, pessoas que são obesas têm maior concentração e liberação de TNF-alfa constantemente. Esse TNF-alfa que é hiperproduzido nessas células adiposas, sinaliza para o corpo manter a glicose lá disponível. Isso faz com que o corpo gere uma resistência periférica à insulina, fazendo com que essa glicose, então, não entre na célula executando função e fique disponível no sangue. Camila, o que isso quer dizer? Quer dizer que o TNF-alfa em pessoas obesas é um dos principais fatores do desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2. Então, é um outro local. O corpo é como se o corpo dessa pessoa tivesse constantemente inflamado e que essa substância fosse secretada o tempo todo, fazendo com que o seu corpo entenda que ele precisa guardar energia para combater esse processo. Mas a gente sabe que não é isso, mas o corpo não entende. Então, ele gera essa resistência periférica, podendo, então, essa pessoa obesa desenvolver um diabetes com muito mais facilidade pela hipersecreção do TNF-alfa. Agora, voltando, eu só queria trazer esse adendo, porque eu acho que é muito importante, já que a gente está falando disso, trazer essa claridade e a importância daquilo que a gente está trazendo aqui. Então, além do 1,8-cineol promover a inibição, principalmente do TNF-alfa, ele também faz a inibição da interleucina 1. A interleucina também é um mediador inflamatório e tem a função de defesa do organismo, regulando o sistema imune e também o sistema endócrino, tá? Então, a interleucina 1 regula aí o sistema imunológico para que esse processo inflamatório seja combatido com maior facilidade. Bom, vamos falar um pouco agora do eugenol presente, principalmente no óleo essencial de cravo e de canela folhas. Ele regula a COX-2 e também a interleucina 1. Então, a gente já viu que a interleucina 1 regula o sistema imunológico e ele regula, então, a COX-2, inibindo a hipersecreção de prostaglandinas que causam excesso de dor, vasodilatação e várias outras coisas. Também inibe a óxido nítrico indutase, fazendo com que esse processo inflamatório seja diminuído. Aqui, também eu trouxe o salicilato de metila. O salicilato de metila, ele bloqueia mediadores químicos do processo inflamatório, também tem inibição da COX-1, o que, consequentemente, inibe a COX-2. Bom, a COX-1, ela é responsável fisiologicamente pela homeostase do sistema digestivo, principalmente do estômago, tá? E da recaptação ou do equilíbrio hidroeletrolítico renal. Então, o salicilato de metila, ele é a base de um dos medicamentos muito usados pela indústria, que é o ácido acetilsalicílico, presente aí no AS, né? Então, quando eu faço uso do AS, por exemplo, o AS bloqueia a via de COX-1. Só que como efeito colateral desse bloqueio diminui o processo inflamatório, certo? Porque a gente viu que quando bloqueia essa via diminui o processo inflamatório. Só que aqui, como consequência, como efeito colateral desse bloqueio, eu tenho uma inibição da liberação de muco no estômago, aumentando as chances de eu ter gastrite e úlcera. E também pode ter aí um processo de desequilíbrio hidroeletrolítico renal, levando uma sobrecarga para esse rim que pode começar a apresentar falhas. Então, esse é um efeito colateral do uso excessivo de medicamentos, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que inibe a COX-1. Os óleos essenciais, como, por exemplo, o salicilato de metila, não trazem esse efeito colateral. Eles apenas inibem a COX, mas não tem o efeito colateral causado pelo medicamento alopático, certo?